Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia narrado por Mateus, capítulo 13, versículos 18 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vejamos aqui, meus amados irmãos, que hoje, na verdade, é uma explicação de forma maravilhosa sobre a parábola do semeador. Vejamos com muita atenção o que o próprio Jesus disse a seus discípulos a respeito da parábola do semeador. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador? Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja bem, então Jesus aqui está nos dizendo que todo aquele que ouve a palavra do reino dos céus e não a compreende, vem o maligno e rouba a semente. Ou seja, essa parte da semente é aquela que foi semeada à beira do caminho. O nosso Mestre Jesus continua a nos dizer a respeito desta parábola tão bonita. Veja só, lá no versículo 20, ele diz assim: a semente que caiu em terreno perigoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste. Então, essa é aquela segunda parte que caiu em terreno perigoso. A semente chegou a enraizar, mas havia pouca terra, pouca umidade. Quando veio o sol, ela se queimou. Então, é isso que Jesus está falando, que é a segunda parte da semente, porque quando vem, ela caiu a semente, ele ouviu a palavra com alegria, mas quando vem os problemas da vida, tantos problemas que nós temos, né? Aí ela não se enraiza porque ela não tem raiz em si mesma. E aí vem o sofrimento, as perseguições por causa da palavra e desiste. Olha que explicação maravilhosa que o nosso Mestre Jesus nos dá sobre esta parábola tão bonita que é a parábola do semeador. E aí ele continua lá no versículo 22, a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. Vejam bem, então a outra parte da semente que caiu entre os espinhos cresceram mais do que a planta e sufocaram ela. Então assim Jesus está explicando que ela chegou a produzir, né? A semente caiu no meio dos espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, as ilusões desse mundo, sufocam a palavra e ela não consegue se reproduzir. Vejam só que explicação maravilhosa. São palavras do nosso Mestre Jesus, né, gente? Olha que maravilha. E a outra parte da semente, né, lá no versículo 23, Jesus diz que a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto e dá 100, outro 60, outro 30. Olha que maravilha, um dá 100, outro 60, outro 30. Então, ou seja, é aquele que ouve a palavra e compreende, ou seja, é aquela semente que caiu em terra boa. Então, ela vai produzir bem. Então, meus amados irmãos, vejam só, isso aqui, na verdade, é uma explicação referente à parábola do semeador. Muitas e muitas vezes eu me lembro de quando eu era pequeno, eu cansei de ouvir isso aqui nas pregações, né? Às vezes a gente ia numa missa, fazia parte da liturgia dominical. Muitas e muitas vezes eu vi isso aqui. Eu ficava a me perguntar a semente que eu na beira do caminho e tal. E eu ficava a imaginar, eu não compreendia.
Mas chegou um tempo na minha vida que eu comecei a prestar atenção e vendo os comentários dos padres, as explicações, e eu mesmo lendo, né, ficava matutando aquilo ali, porque assim, gente, a palavra de Deus, tem hora que ela nos causa uma confusão, mas não é que a palavra causa confusão, é a falta de fé que nós temos. Por nós não ter fé, o nosso coração, a nossa mente não se abre para compreender. Porque, como diz a palavra do Senhor, vêm as coisas desse mundo, as preocupações desse mundo, e a gente acaba se perdendo. A gente não consegue compreender a palavra de Deus, o que Ele está dizendo, nos ensinando, porque, na verdade, as parábolas são meios que o Senhor Jesus usou de muitas e muitas maneiras para Ele explicar sobre a palavra de Deus, sobre o reino do céu, sobre a salvação e tudo aquilo que engloba o plano de salvação do nosso Mestre Jesus. Jesus, sabiamente, ele, de todas as formas, ele vendo os corações de cada um de nós, sabendo de nossas fraquezas espirituais de cada um de nós, hoje, nesta parábola aqui do semeador, muito bonita, ele vem nos dizer, tintim por tintim, o que significa tudo aquilo que ele falou na parábola do semeador, que foi tão bonita, aquela passagem da semente que caíram à beira do caminho e vieram os pássaros e a comeram. A segunda parte que caiu em terreno pedregoso, elas chegaram a germinar, nasceram, mas veio o sol queimou elas. A outra parte que caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram a palavra de Deus. E por último, aquela parte que caiu em terreno bom e elas produziram 100, 60 e 30. Vejam só que maravilha. Mas a gente compreender verdadeiramente isso aqui e viver isso aqui é difícil. Mas por que é difícil? Porque nos falta fé. Nós não compreendemos verdadeiramente o que o nosso Mestre Jesus nos diz. E nós ficamos aí à mercê das preocupações com as coisas mundanas, é dinheiro, é problema de saúde, é trabalho, bom, é tudo aquilo que nos rodeia. E nós acabamos nos perdendo na caminhada da vida e esquecemos de procurar observar e compreender a palavra do Senhor. Mas o nosso Mestre Jesus, ele hoje veio aqui através desse santo evangelho nos explicar de forma categoricamente e verdadeiramente o verdadeiro significado desta parábola do semeador. Eu quero encerrar aqui esse santo evangelho do dia, dizendo para vocês que pedir a Deus entregar todos vocês nas mãos do Senhor Jesus e pedir ao nosso Mestre Jesus que todos nós, sem exceção, façamos parte daquela semente que caiu em terra boa, que produziu 100, 60 e 30. Que todos nós estejamos nesse meio. Assim seja. Amém. Que todos vocês, meus queridos e amados irmãos, tenham um santo e maravilhoso dia, uma sexta-feira abençoada e iluminada pelo nosso Pai Celeste. Abraço para todos, fiquem todos na paz e até a próxima.